Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Meias Verdades. Hoje eu vou falar sobre política e o vídeo de hoje vai tratar de saber se o liberalismo é a única ideologia de direita, ok? Mas para saber isso a gente precisa saber quais são os componentes que formam uma ideologia, ok? Então vamos lá. Toda ideologia é formada de três componentes, tá? Quais são? O componente político, econômico e social, tá? Sendo que o político é a ideologia política propriamente dita, o econômico é o sistema econômico e o social são os valores sociais defendidos por essa ideologia. Então é basicamente três e são exatamente esses. No liberalismo, nessa ideologia chamada liberal, o componente da ideologia política se chama liberalismo, tá? Se confunde com o próprio nome da ideologia. E o sistema econômico é capitalista e os valores sociais defendidos por essa ideologia se chama conservadorismo ou conservadores, tá ok? É dessa forma, para vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos entender quais são os princípios defendidos pelo liberalismo sob o aspecto político, ok? Então vamos lá. São 7. Aliás, não só aqui são 7, mas como em todas as ideologias. Não porque sejam 7 exatamente todos, é porque eu escolhi 7 para falar 7 características principais para tratar, abordar de forma isonômica todas as ideologias, tá ok? Bom, então vamos lá. O liberalismo tem como princípio o regime democrático, o direito de proteger a vida, ok? O direito de propriedade, o direito de herança, a isonomia, a liberdade de ir e vir e a liberdade de imprensa, tá? Esses aí são os 7 princípios defendidos pelo liberalismo, tá? Que eu vou chamar aqui liberalismo político, mas não é correto falar político, mas é só para você saber que é sobre o aspecto político, tá ok? Não social e nem econômico, tá? É só para fazer essa contraposição para vocês entenderem, ok? Então vamos lá, regime democrático. O que vem a ser isso, gente? Defendido, qual é esse princípio? Ele defende a democracia representativa com voto universal e facultativo, contrapondo-se à autocracia, que são regimes ditatorial, autoritário ou plebiscitário. Então vamos lá. O que vem a ser democracia representativa? Democracia quer dizer povo mais governo. Então, democracia quer dizer governo pelo povo. Por que democracia representativa? Porque se contrapõe à democracia direta, aquela direta em que o próprio povo governa, o próprio povo, o cidadão que, em vez de estar elegendo, ele mesmo está fazendo, tá? Então é isso, nesse sentido, né? Então ela é representativa, você elege os seus representantes, ou seja, você elege os parlamentares, deputados, senadores, vereadores, para legislar, e você também vota nos prefeitos, governadores e presidente para governar os municípios, estados e a própria nação, respectivamente, ok? Com voto universal e facultativo. Então, a democracia é representativa com voto universal e facultativo. O que vem a ser voto universal? É o voto de todo mundo vota, tá? Evidentemente que exclui as crianças, né? Os jovens, né? Que são menores de 16 anos e algumas pessoas que têm seus direitos políticos cassados. Fora esses, todo mundo vota, tá? E voto facultativo. O voto facultativo vem a ser o quê, Daniel? Você vai me perguntar. É aquele voto que a pessoa não é obrigada a votar. Embora ela tenha o direito de votar, mas ela não é obrigada. Isso ocorre na maioria dos países do mundo. Apenas 20% dos países, ou melhor, 20 países do mundo, que o voto é obrigatório, tá? Então, o Brasil se inclui num desses, tá ok?
Então ele não atende essa parte, que é importantíssima. Numa democracia é importantíssimo que o voto seja facultativo e não seja obrigatório. Tá? Isso dá uma distorção imensa. Tá, ok? Então o liberalismo prega a democracia representativa com voto universal e facultativo. Se contrapõe, consequentemente, a um regime ditatorial que não tem democracia. O autoritário tem uma democracia distorcida, é autoritário, tem várias regrinhas para distorcer isso, ou plebiscitário, aquilo que toda vez a sociedade é chamada a se pronunciar sobre alguma coisa, sobre algum tipo de lei, algum tipo de direito. Então toda hora é plebiscitário. São feitos através de conselhos, né? Às vezes, né? Então são aqueles conselhos e tudo que são eleitos de forma indireta. Então, na verdade, não há uma democracia direta, tá? Então é chamado plebiscitário, ok? Vamos para o segundo princípio, direito de proteger a vida, tá? Então isso quer dizer o que, Daniel? É possibilidade das pessoas protegerem a sua vida ou de outrem de qualquer violência ou ameaça, contrapondo-se assim à segurança do cidadão ser um monopólio do Estado, dificultando-se a posse de arma pelas pessoas, tá? Então, nesse princípio é o seguinte: o liberalismo tenta proteger a vida de uma forma geral, né? Inclusive entra até o aborto aí, mas aí tá de uma forma proteger a vida das pessoas, dos cidadãos, né? E não só dele, como de outra pessoa. Pode ser a sua esposa, né? O seu filho, seus pais, ou seu amigo, ou um próximo que está ali que você está vendo que pode sofrer alguma violência ou ameaça. Então, é a possibilidade das pessoas poderem se proteger a si e às outras que estão ali, tá? Através de armas, de qualquer meio possível, tá? Sem elas poderem ser podadas desse direito, tá? Então, ela se contrapõe a ser uma exclusividade da segurança ser estatal. Não é monopólio do Estado, tá? Então, elas se acham no direito de se defender, o que parece bem legítimo, ok? Então, vamos lá. O outro princípio é o direito de propriedade, ou seja, garantia das pessoas serem donas dos seus bens, como casas, carros, empresas, contrapondo-se a um Estado ser dono de todos os bens, tá? Então, o liberalismo prega que as pessoas tenham direito à propriedade. Então, elas podem ter a sua própria casa, a sua própria chácara, fazenda, seus próprios carros, moto, o que for, né? Empresas, poder ser dono daquilo que ela pagou, conquistou, recebeu como propriedade, tá? Contrapondo-se ao quê? Há um outro sistema em que prega que todos os bens são do Estado, não são delas, são do Estado, tá certo? O outro princípio que é defendido pelo liberalismo é o direito de herança, ou seja, consequentemente, isso aí decorre do direito anterior, o direito de propriedade, já que eles são donos, então eles consequentemente podem transmitir esses bens para os seus herdeiros, descendentes ou ascendentes, né, ou o que for, tá? Então, eles passam para outras pessoas. Então, é a garantia dos herdeiros terem direito à herança, contrapondo-se ao que? A bens do falecido ser apropriado pelo Estado, tá? Então, ele se contrapõe isso. Ou seja, os bens são de uma pessoa, X, quando ela falece, ela transmite esses bens para os seus herdeiros, que não é o Estado, são os seus familiares, seus amigos, ou quem ela colocou na herança lá, tá? Lá no seu testamento, ok? E não o Estado, tá? Então, está se contrapondo a isso. Já o outro princípio, que é o quinto,
é a isonomia. A isonomia é defendida de unhas e dentes pelo liberalismo. O que vem a ser isonomia? Iso quer dizer igual, nomia quer dizer regra, lei, norma. Então assim vai ser o quê? Normas iguais, ou seja, igualdade de oportunidades para qualquer cidadão. Então a isonomia é diferente daquela igualdade, que todo mundo tem que ser igual. Não, a isonomia é basicamente de regras iguais para todo mundo, tá? Imagina você num tabuleiro jogando xadrez, num tabuleiro de xadrez. Tem uma pessoa lá que é um mestre do xadrez e você de repente é uma pessoa iniciante. O tabuleiro e as regras, né, são iguais no xadrez. Ó. O rei, os movimentos das peças, né, do cavalo, da torre e tudo mais é igual para os dois. Porém, um é mestre no xadrez, tá? E o outro é um iniciante. É bem provável que o mestre vai ganhar de você, que é iniciante. Tá? Muito difícil vai ser você, iniciante, ganhar de um mestre de xadrez. Ok? Porém, é isonômico. Tá? As suas peças não vão ter, suas peças no xadrez não vão ter movimentação, um poder especial. Tá? Elas não vão andar diferente das posições que são normais no xadrez. Tá? Então, isonomia é isso. A regra é igual para todos. Tá bom? Então, é isso que é defendido pelo liberalismo. Isso é muito importante. É uma regra importantíssima do liberalismo. Igualdade de oportunidades para qualquer cidadão, contrapondo-se a privilégio para elites ou cota para minorias. Ou seja, você não vai ter vantagem, vamos supor, lá num determinado local, vamos supor, um estádio de futebol, vai assistir uma partida. Não é porque você é uma pessoa rica, famosa, que você vai ter direito a assistir o jogo do camarote. Só vai poder assistir se você pagar. Não por ser apenas parte da elite. Tá? Você não vai ter esse privilégio só por conta disso. Você vai ter que pagar por isso. É o liberalismo. Tá? E também você não vai ir para o camarote só porque você é uma minoria. Faz parte da minoria. Ah, eu vou lá porque eu sou minoria. Não, você vai ter que pagar para você assistir no camarote. Tá? Então, regras iguais. Isonomia. Essa é uma regra de ouro do liberalismo. Então, vamos para outro princípio importante. Liberdade de ir e vir. O que vem a ser isso, Daniel? Possibilidade das pessoas poderem transitar livremente em qualquer lugar do país. Né? Eu estou falando do país porque geralmente abrange esse território todo, é um território nacional, né? Então você pode ir e vir, não tem que ficar se explicando e pedindo autorização nem nada, tá? Não tem barreiras nenhuma. Isso se contrapõe, evidentemente, ao cerceamento de locomoção das pessoas em espaços públicos, porque tem locais, né, tem tipo de algumas ideologias que proíbe você transitar em determinados locais. Tá? Então é cheio de restrição, de você cercar. Claro que isso é uma coisa que não é muito assim evidente, mas eu estou falando isso, que liberdade de ir e vir é uma coisa fundamental para os liberais. E o outro fator importante para o liberalismo é a liberdade de imprensa, tá? Ou seja, possibilidade da imprensa divulgar qualquer notícia que quiser, contrapondo-se assim a censuras a notícias e a opiniões jornalísticas. Então, num estado que tem uma ideologia liberal, a imprensa é livre para divulgar qualquer notícia que achar relevante.
Evidentemente que ela vai responder pelos excessos, pelas mentiras, pelas manipulações que porventura venha a cometer, tá? Porque você não pode mentir, né? Você não pode manipular as notícias, né? Falando de verdade. Diferentemente de você censurar previamente o que ele vai falar, né? E as opiniões também. Então você, olha, não vou te censurar, mas se você falar mentira, se você der uma opinião realmente que não corresponde à verdade, você vai sofrer as penas da lei, né? Posteriormente, tá ok? Então é basicamente isso, minha gente, tá bom? Então esses são os 7 princípios da ideologia política chamado liberalismo. Repetindo, regime democrático, direito de proteger a vida, direito de propriedade, direito de herança, isonomia, liberdade de ir e vir e liberdade de imprensa. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.